Boa noite a todos, que a graça do nosso Deus esteja com todos nós, amém? É bom ver a igreja movimentada, as crianças também saindo para seu tempo de adoração ao Senhor, isso é muito especial, é muito bom a igreja se reunir nesse tempo, nesse domingo, para adorar e aprender mais da palavra do Senhor, adorar o nosso bom Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. Na semana passada, nós começamos uma nova série de pregações. Uma série de pregação com o título de A Revelação de Cristo para a Sua Igreja. E assim começamos com os primeiros 3 versículos do capítulo 1. Nosso plano hoje é trabalhar os versículos de 4 a 8. E aí nas outras semanas daremos sequência aqui, abordando o texto de Apocalipse, capítulo 1, 2 e 3 principalmente, e talvez aí poderemos seguir também nos demais capítulos. Mas a primeira série, ela está fundamentada nos 3 primeiros capítulos do livro de Apocalipse. Muito bem, vamos ler então os versículos 4 a 8, tendo em mente aqui o título que eu quero sugerir aos irmãos, que é a exaltação de Cristo. Por falar nisso, também mandei aí o PowerPoint no grupo da igreja, tanto da membresia como do grupo dos congregados. Caso você queira acompanhar o esboço, está aí também, devido aos problemas técnicos assim, da nossa transmissão, dos PowerPoints. Texto de Apocalipse 1, 4 a 8, ele diz assim: João, às 7 igrejas da província da Ásia, a vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A Ele sejam glória e poder para todo o sempre, e amém. Eis que ele vem com as nuvens, e todo o olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Vamos orar. Mais uma vez, nosso Deus, obrigado porque estamos com a Tua Palavra aqui em nossas mãos. É um grande privilégio. E acabamos de lê-la e desejamos entendê-la melhor, para que Cristo seja exaltado em nossas vidas, por meio do que fazemos, por meio de como nós vivemos aqui, e por meio de como nós expressamos a nossa submissão, nosso temor, nossa adoração ao Senhor. Ó Pai, nos ajude, que o Teu Santo Espírito, o Espírito pleno, completo, perfeito, atue em nossas vidas, também para nos convencer daquelas áreas mais fracas que temos, também nos dê consolo e ajuda para vivermos de forma agradável ao Senhor. Nos ilumine o entendimento nesse tempo de estudo da Tua Palavra, pregação da Tua Palavra. Nos abençoe, no nome de Jesus. Amém. Apocalipse 1, 4 a 8, tendo em mente então aqui o título A Exaltação de Cristo. Muito bem, algumas palavras introdutórias mais uma vez para este livro que é tão especial, tão diferenciado, que tem uma literatura incomum. Você não vai encontrar tanto desse gênero, que a gente pode chamar de gênero apocalíptico, nas escrituras, fora de Daniel, fora de Zacarias e alguns outros trechos de livros de profetas, mas este é um livro quase todo com esse gênero, que fala sobre o futuro, que fala sobre profecias, que fala sobre símbolos, sobre cores e números, mas que tem uma mensagem muito especial e fácil de entender, que Cristo está sendo revelado, que Cristo está sendo apresentado como o Deus soberano, que tem controle sobre todas as coisas, e que, portanto, a sua igreja pode confiar nele e em meio a qualquer tipo de dificuldades da vida. As igrejas do Apocalipse, as 7 igrejas que vamos citar daqui a pouco, elas estavam passando por tempos difíceis, mas elas então podiam confiar em Cristo, no que Ele estava fazendo e no que Ele iria fazer.
É uma mensagem otimista, uma mensagem de esperança. O livro de Apocalipse, ou Revelação, lembra que falamos isso semana passada? Apocalipse significa revelação. O livro de revelação de Cristo, então, enfatiza a soberania de Cristo, o seu controle sobre tudo. Ou seja, não era o Império Romano, por meio de Domiciano, o imperador, que estava tendo o controle de tudo. Apesar de João estar na ilha de Patmos, exilado, como um apóstolo que estava sendo perseguido, ainda assim, ele não era um servo do imperador romano, ele era um servo de Cristo, um servo de Deus. Deus estava no controle, Cristo estava no controle, e ele tinha que lembrar disso, e as igrejas também tinham que lembrar disso. É um livro também que traz uma bem-aventurança especial para aquele que lê, para os que ouvem, para aqueles que guardam, como nós vimos no versículo 3 aqui do capítulo 1. E também fala de um tema predominante, que é a volta de Cristo para derrotar todo o mal e estabelecer o seu reino. Agora note o versículo 4. O versículo 4 apresenta o mensageiro, os destinatários, uma saudação. Então quem é o mensageiro? O mensageiro é João. Se apresenta aqui simplesmente como João. E aí até me lembrei de uma afirmação que eu fiz semana passada, na empolgação aqui de falar sobre a época que o livro foi escrito, que foi em 96 depois de Cristo. Eu afirmei que João tinha 96 anos de idade. Foi assim um equívoco, porque ele tinha um pouco menos do que isso. Ele era um discípulo de Jesus, um dos mais novos. Então o livro foi escrito em 96, bem no finalzinho da era cristã, primeiro século da era cristã. A idade dele podia ser em torno dos seus 80 anos, 85 talvez, mas não 96 exatamente. Até poderia ter, mas é mais provável que tivesse menos do que isso. Mesmo assim, era um idoso, o último dos apóstolos vivo naquele momento. Era João, esse mensageiro. E os destinatários. Veja o versículo 4. João, às 7 igrejas da província da Ásia. Essa região, ela existe. Ela existia e ela existe até hoje. É o que nós identificamos hoje no mapa mundi, nós encontramos ali a região da Turquia, o país Turquia. E ali então, as 7 igrejas estavam naquela região, e era uma região com as igrejas ali, algumas delas numa rota muito importante, especialmente Éfeso, e essas cartas foram direcionadas a essas 7 igrejas. Poderia ser direcionada para mais igrejas? Sim, poderia. Mas o número 7, no livro de Apocalipse, tem um sentido muito especial. É uma maneira de falar sobre a plenitude, sobre o que é completo. Então, de certa forma, as 7 igrejas, elas também apontam para todas as igrejas de todas as épocas. E nós vamos ver isso quando nós estudarmos o capítulo 2 e 3. As cartas direcionadas para Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, tem tudo a ver com os nossos dias. Então foi uma mensagem para as 7 igrejas, literalmente, daquela época, e temos que entender isso, porque se nós não levarmos em conta quem eram os ouvintes iniciais do livro, nós podemos interpretar o livro incorretamente. Uma regra muito básica de leitura bíblica, de estudo bíblico, é entender quem escreveu, em que época e para quem. E você não pode colocar significado em cima de um texto que não tinha sentido para aquela época. Então, o que João estava transmitindo para as 7 igrejas? Nós vamos estudar isso, então, nas próximas mensagens. E nós temos aqui uma saudação no versículo 4, que é a seguinte: a vocês. O quê? Graça e paz. Uma saudação comum para escritores do Novo Testamento, especialmente para o apóstolo Paulo, mas são 2 palavrinhas importantes. Inclusive tem um irmão aqui que gosta de me cumprimentar, de me saudar com graça e paz. Graça e paz. Amém. Não é pecado não, viu, gente? Ah, mas quem fala assim é tal pessoal de tal igreja, tal. Nada demais. É uma saudação cristã. Se você se sente bem em falar graça e paz, irmão, graça e paz. Pode falar, viu? Você não é pentecostal por isso não, tá? Era uma saudação, porém uma saudação que enfatizava aspectos de um relacionamento com Deus.
E aí que está o problema. Às vezes pode ser que alguém fale graça e paz, sem saber o que é graça, sem saber o que é paz. Então, basicamente, o que é graça? Graça muita gente define como um favor não merecido, que envolve isso, mas é mais do que isso. Graça nos faz lembrar que Deus agiu em nosso favor, mesmo nós não merecendo nada. Foi um favor imerecido, gratuito, por meio de Cristo, que trouxe a nós a salvação em Cristo Jesus, o perdão dos nossos pecados, e nos trouxe capacidade de poder servir a Cristo. Porque nós não tínhamos condição nenhuma de fazer nada que agradasse ao Senhor. Mas pela graça, podemos agir em favor dele. Graça e paz. Paz também é aquela expressão que indica que nós temos como ter um relacionamento com Deus, apesar de pecadores. Nós éramos inimigos de Deus, mas por meio de Cristo, nossa situação de inimigo em relação a Ele foi resolvida. E agora temos paz, uma paz de espírito, de relacionamento com o Senhor, que nos faz ter confiança em desenvolver um relacionamento com o nosso Senhor, com o nosso Deus. Isso é paz. Paz não significa exatamente você estar passando somente por situações boas e agradáveis na vida, sem tribulações, sem dificuldades, até porque as 7 igrejas do Apocalipse estavam debaixo de grande perseguição, e mesmo assim foram saudadas com graça e paz. Ou seja, a sua paz não depende de circunstâncias, a sua paz não depende de pessoas, a sua paz não depende de bens materiais, a sua paz depende do relacionamento com Cristo. E assim veio a saudação, graça e paz, o que já seria algo muito especial. Mas aí você vai notar o versículo 4, a origem dessa saudação. Da onde que essa saudação estava vindo? Olha o versículo. A vocês graça e paz, de quem? Da parte daquele que é, que era, que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e entrando para o versículo 5, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Irmãos, aquelas igrejas estavam recebendo uma saudação de graça e paz do Deus triuno, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Será que precisavam de mais alguma coisa? Dá para imaginar isso? Agora, nós também estamos com a mensagem do nosso Deus triuno em nossas mãos. Assim como esse texto foi escrito para encorajar irmãos do primeiro século, bem no finalzinho do primeiro século da era cristã, são verdades válidas para nós hoje. E assim também vem do próprio Deus. É por isso que é bem-aventurado aquele que lê as palavras de Deus. É por isso que é bem-aventurado aquele que ouve as palavras de Deus. É por isso que é bem-aventurado aquele que guarda as palavras de Deus, porque vem dele. Nós não temos em nossas mãos um mero livro, um livro de autoajuda, um livro qualquer. Nós temos a revelação do próprio Deus em palavras. É Deus saudando a cada um de nós. É o Criador do universo, é o Deus transcendente que habita sobre tudo e todos, está acima da sua criação, se revelando a pecadores como eu e você. Só de lermos o trecho das Escrituras, como nós podemos fazer hoje, isso já deveria nos trazer todo o ânimo para vivermos a vida cristã, de forma que Deus recebesse sempre honra e glória. Só lembrando de quem veio a palavra. Aquelas igrejas receberam essa saudação, uma saudação que veio do Deus triuno, apresentado aqui como? Vejamos então essas 3 expressões aqui iniciais. Primeiro, vem daquele que era, que há de vir, voltando aqui, aquele que é, que era e que há de vir, ou seja, Deus Pai, o próprio Deus, Deus eterno, o Deus que não tem início e não tem fim, o que é, que era, que há de vir, aquele que não depende de nada e ninguém para existir, aquele que é um Deus eterno em ação, porque ele está intervindo em toda a história, em todo momento. Ele vai repetir isso um pouquinho mais à frente, a gente vai voltar a falar sobre este assunto. Mas também, veja ainda no versículo 4, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono.
Aqui talvez você fique um pouco confuso. O Espírito Santo não é um só? Sim, ele é um só. Mas por que então usar a expressão 7 espíritos? Como já mencionei, esse gênero literário de Apocalipse usa muitas vezes a expressão 7 para falar sobre a plenitude. Então, o que nós temos aqui é uma apresentação do Espírito que é pleno, completo. Ele é o Espírito Santo em sua essência, em sua plenitude, e que também está saudando a igreja com graça e paz. E ainda temos a descrição do Filho, que é Jesus. Agora, note que quando vem a descrição de Jesus, essa descrição vem acompanhada de quem ele é, o que ele fez, e aí fica na maior parte do texto. Versículos 5, 6 e 7, e ainda o 8 tem algo sobre ele. É por isso que o título da nossa mensagem é A Exaltação de Cristo. Porque os versículos que nós acabamos de ler, eles exaltam a Cristo. Deus se apresenta, manda sua saudação, Deus Pai, o Espírito também, mas Jesus ganha um destaque. Jesus ganha uma exaltação. E é por isso que vamos pensar nesses versículos agora, especialmente o versículo 5 até o 8, com esse tema em mente, a exaltação de Cristo. Porque essa saudação do Deus Trino, ela mostra como que Deus está agindo em favor da sua igreja e dá um destaque para Jesus, em como que ele está agindo em favor dos seus. A exaltação de Cristo. Cristo é exaltado por Deus diante da sua igreja. É Deus que está falando que Cristo é dessa forma, ou seja, o Deus Pai falando sobre o Filho. Quais expressões em Apocalipse, de 1, aqui capítulo 1, versículo 4 a 8, exaltam então a pessoa de Cristo? Nós vamos ver aqui 4 expressões da exaltação de Cristo em Apocalipse 1, de 4 a 8. Logo no versículo 5, Cristo é exaltado pela descrição da sua pessoa. Cristo ganha destaque. Cristo é exaltado. Cristo é colocado no centro da atenção aqui da igreja e inclusive na saudação. E ele então recebe uma descrição com 3 atributos. Veja o que o versículo diz. Versículo 5. E de Jesus Cristo, que é, primeiro atributo, testemunha fiel. Segundo atributo, o primogênito dentre os mortos. E o terceiro, o soberano dos reis da terra. Cristo recebe 3 descrições, 3 características, 3 atributos. Rapidamente, então, o que significa cada um deles. Primeiro, ele é apresentado como uma testemunha fiel. A palavra testemunha, ela deu origem ao termo mártir, aquele que morre defendendo uma causa. Mas a palavra em si significa testemunhar de forma fiel, que sustenta o seu testemunho, que vive de forma irrepreensível. Alguém que é fiel, nesse caso aqui, fiel até a morte. Mas Cristo não merecia a morte. Cristo, ele era santo, justo e perfeito, mas foi uma testemunha fiel até a morte, testemunhando então a sua própria vida de santidade, justiça, perfeição, mas também mostrando o seu relacionamento de filho em relação ao Deus Pai. De certa maneira, isso é um encorajamento para que aquela igreja, ou as igrejas, fossem também fiéis, em meio às dificuldades. Cristo, em meio a toda perseguição, e todo o tempo que ele foi maltratado, levado à cruz, permaneceu fiel. Nós todos podemos também agir de forma fiel ao Senhor como testemunhas dele. Nós devemos agir como testemunhas de Cristo, como testemunhas do nosso Deus Pai. Veja também que o outro atributo é primogênito dentre os mortos. Ou seja, Cristo foi o primeiro, o primogênito a vencer definitivamente a morte. Ele ressuscitou para nunca mais morrer. Por que eu quero dar esse destaque? Porque Lázaro, por exemplo, um amigo de Jesus, ele foi ressuscitado por ele. Só que Lázaro voltou a ter um corpo natural. E a Bíblia não vai falar quando isso aconteceu, mas Lázaro morreu de novo.
assim como qualquer outro que tinha sido ressuscitado na história bíblica, como alguém do Antigo Testamento, como aqueles que foram ressuscitados no dia da crucificação de Cristo, como os evangelhos contam, mas todos esses voltaram a morrer, porque voltaram a ter corpos normais, naturais. Mas Jesus foi o primeiro a vencer a morte e ter um corpo glorificado, o primogênito dentre os mortos. O texto em Colossenses capítulo 1, versículos 15 a 18, dão esse destaque a respeito de Cristo como o primogênito. Naquele texto de Colossenses 1, 15 a 18, nós lemos, por exemplo, duas expressões. Uma delas é o primogênito de toda a criação. E a outra, o primogênito dentre os mortos, como é dito aqui também em Apocalipse. O que isso quer enfatizar? Isso enfatiza que Cristo também, além de ter sido o primeiro a vencer a morte, ele é o principal, ele é o digno de honra, ele é aquele que merece a primazia. Cristo é o primogênito, o principal dos ressuscitados, digamos assim, daqueles que têm um novo corpo. Primeiro, em questão cronológica, mas o mais importante de todos. Ele é o primogênito dentre os mortos. E ainda, ele é apresentado para receber toda essa exaltação como o soberano dos reis da terra. Este é o atributo mais enfatizado, de certa maneira, no livro de Apocalipse. Cristo como soberano. Cristo como soberano dos reis da terra. Mas o imperador Domiciano não tinha muitos poderes? Ele não podia mandar prender, matar, soltar? Sim, mas ele era um soberano da terra. Mas acima dele estava Cristo. Sempre esteve, continua sendo soberano sobre qualquer líder mundial, de qualquer nação. Homens podem ter certos poderes na face da terra, mas estão todos eles subordinados ao plano eterno do nosso Deus. Portanto, estamos aí próximos das eleições. E temos que lembrar disso. Temos que votar certo, com consciência, com temor do Senhor. Mas independentemente de quem ganhar, mas vai ser o fim do mundo se o vermelhinho ganhar. Olha, veio de vermelho, né? Vermelho, né? Cristo continua sendo soberano. Cristo continua sendo soberano. Assim como a igreja, ou o povo de Deus, vamos usar essa expressão, foi guardada no Egito, quando o faraó oprimia o seu povo, e Deus guardou o seu povo e levantou um resgatador, foi por meio de Moisés. Assim como o povo foi levado para a Babilônia, debaixo do governo do rei Nabucodonosor, que oprimia também o povo de Deus. Assim como no Império Romano, no primeiro século, o povo cresceu ali, a igreja surgiu debaixo do imperador romano, que maltratava, perseguia. Mas esse homem é a favor do aborto, por exemplo. Bem, aqueles do Antigo Testamento, ele do Novo Testamento, primeiro século, mandou matar também bebês. Deus continua estando no controle sempre. Nosso temor é do Senhor, devemos estar focados nele. E independentemente de quem ganhar, não vai ser fim do mundo não. Se Deus quiser, vai ser. Mas ele pode ainda trabalhar muito por meio da situação que vier, para que a sua igreja aprenda a confiar mais nele. Confiemos muito mais no Senhor do que em homens, em autoridades. Oremos por eles, mas confiemos no Senhor. Cristo é o soberano dos reis da terra. Ele está acima de qualquer rei que domina neste mundo, inclusive humanos e potestades, porque ele está acima de todos eles. Então, o crente deve reconhecer a singularidade de Cristo. Ele é único, ninguém é igual a ele. Ele é testemunha fiel, ele é primogênito dos mortos, ele é o soberano dos reis. Devemos reconhecer essas suas qualidades e adorá-lo. Ninguém é igual a Cristo. E também o crente deve reconhecer que Cristo é o único soberano sobre tudo e todos, e assim ter esperança. Porque olhando para quem está no controle, nós não podemos perder a esperança. De forma geral, como nação, como mundo, mas também em questões particulares. Você pode
entender essa situação de soberania de Deus em todas as situações da sua vida. Deus é soberano sobre os diretores e médicos de hospitais. Deus é soberano sobre departamentos públicos. Deus é soberano, Cristo está acima de qualquer gerente ou patrão que você venha a ter na sua vida. Cristo é soberano sobre tudo e todos. E Ele quer que você dependa mais dEle do que as forças humanas que são apresentadas aqui neste mundo. Confiemos em Cristo. Ele deve ser exaltado em nossas vidas. Segunda característica aqui, a segunda exaltação, a segunda expressão que exalta a Cristo está ainda no versículo 5, indo para o versículo 6. Cristo é exaltado por suas ações em favor da igreja. Veja o versículo 5, segunda metade, porque você sabe que os versículos não são inspirados, os números. E aqui, quem marcou os versículos estava andando a cavalo, possivelmente, deu uma galopada e marcou fora de lugar. Você vê que o versículo está quebrado, né? Veja que já lemos uma parte do versículo 5, mas temos uma outra parte que começa aqui. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. E nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus e Pai. A Ele sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Cristo é exaltado por suas ações em favor da igreja. Quais são essas ações? Note que das três pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Filho, Jesus, é quem tem as suas ações em favor da igreja descritas, para ganhar a atenção, para ser então exaltado por sua igreja. Não que Deus não tenha que ser adorado, não que o Espírito Santo não pode ser adorado, mas nesse texto a exaltação é a Cristo. Se aponta para Ele. Então o que Ele fez? Primeiramente, Ele nos ama. Ele nos ama. Cristo amou os crentes das igrejas do Apocalipse. Cristo amou os crentes do final do primeiro século. Cristo ama também a sua igreja nos dias de hoje. Cristo ama crentes como nós que aqui estamos reunidos. Ele nos ama. Só isso já deveria nos dar muito ânimo para viver. Vivemos em dias com pessoas que estão muito psicologizadas, e em vários sentidos. E um deles é, algumas pessoas dizem, eu sou triste, eu não tenho muito ânimo, porque tal pessoa não gosta de mim, outra pessoa não gosta de mim, outra pessoa não gosta de mim, ninguém gosta de mim. Olha, eu duvido que seja isso, mas digamos que seja. Ao ler esse texto, nós sabemos de alguém que nos ama. E por saber que Cristo nos ama, olha, não estou nem aí se alguém mais me ama. Cristo me ama. E é isso que basta. É isso que deveria estar na nossa mente sempre. Olha, Jesus me ama. Ele nos ama, diz o texto bíblico claramente. Qual é a dificuldade de entender isso? É porque às vezes, como falamos domingo passado, nós desejamos muito mais coisas do que o nosso Senhor. Nós desejamos aprovação, nós desejamos reconhecimento, nós desejamos aplausos, nós desejamos que as pessoas gostem de nós. Mas quando isso começa a tirar a nossa paz, a ponto de não termos nem alegria para viver, é porque nós estamos esquecendo do que é mais importante na vida. É saber que somos amados por Jesus. E isso já bastaria para qualquer um de nós ter ânimo para viver contente, apesar de todas as possíveis lutas e dificuldades dessa vida. Em meio a problemas, aquela igreja, aquelas 7 igrejas estavam sendo lembradas. Olha, Cristo ama vocês. Cristo ama cada uma de vocês, igrejas. Quando você se sentir, então, um pouco chateado, desanimado, lembre, Cristo ama você. E Ele provou isso. O que é impressionante, porque se Ele disser simplesmente, eu amo a igreja, ou Cristo nos amou, já seria ponto final. Mas aí vem a explicação. Ele expressou amor. De que maneira? Ele nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Com amor verdadeiro,
aquele amor que tem expressão. Porque quem ama, mostra que ama. E Cristo fez isso. Ele expressou o seu amor por nós, nos libertando dos pecados. Veja que o texto não fala de nada mais do que libertação dos pecados. Não fala de libertação de enfermidades, não fala de libertação de problemas emocionais, não fala de libertação de carência afetiva, não fala de libertar de problemas de autoestima, não fala de problemas psicológicos e qualquer coisa parecida. Fala que o problema principal do ser humano é o pecado. E é isso que Cristo veio resolver. Cristo nos libertou dos nossos pecados. A Ele, então, toda a glória, toda a exaltação, porque Ele resolveu o maior problema da vida de um ser humano. Porque se tivéssemos algumas soluções emocionais somente, poderíamos ainda ir para o inferno por causa dos nossos pecados que não tinham sido perdoados. Agora, quando nós entendemos que os nossos pecados foram perdoados, e os nossos pecados seriam o principal problema da nossa existência, e eles foram resolvidos, então pronto. Agora é só viver para a glória do Senhor. Já está tudo resolvido. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados. Nós não somos escravos de qualquer tipo de pecado. É por isso que vício não é uma palavra muito boa para o contexto cristão. Porque vício dá a entender que você age de forma inconsciente e faz aquilo que não queria fazer. Viciado. É uma vítima. Mas não. Biblicamente nós entendemos que qualquer que seja o pecado, se Deus chama de pecado, nós somos libertos deles. Não existe vício que não possa ser vencido quando se está em Cristo Jesus. Você pode ter passado anos e anos fazendo a mesma coisa na sua vida. Mas quando você conheceu a Cristo, quando você entregou sua vida a Jesus, você foi liberto do pecado. O pecado não tem mais poder sobre você. Você é livre para servir a Cristo. Agora, estamos aqui neste mundo. Fomos livres já da condenação do pecado. Estamos aqui lutando contra o pecado neste mundo. Mas um dia estaremos totalmente livres da presença do pecado e vamos estar na glória com o nosso Senhor, com o nosso Salvador. Há lutas aqui, mas nós podemos vencer qualquer tipo de pecado porque fomos libertados dele. Seja egoísmo, seja uma vida voltada para si mesmo, seja mentira, seja bebedice, seja imoralidade, seja ira, seja o que for. Somos libertos em Cristo, como resultado do amor de Cristo por nós. E ainda podemos ver que Ele nos libertou dos pecados por meio do seu sangue. Ou seja, Ele realizou uma obra especial, morrendo por nós. E não morrendo por nós porque nós somos especiais. Porque seria muito estranho entender isso como algo especial. Eu sou tão especial que matei Jesus. Faz sentido? Não. Cristo morreu por causa dos meus pecados. Eu sou um miserável que fez Cristo morrer. Ele teve que derramar o seu sangue para perdoar o meu pecado. Nós temos que entender isso como graça divina. Não havia mérito nenhum em nós. Não havia nada especial em nós. Nós não éramos o ouro de Ofir, nós não éramos o centro do coração de Deus, o ponto fraco de Deus, nada disso. Éramos pecadores, miseráveis, indo para o inferno e por ação graciosa dele, ele veio até nós, nos resgatou dessa situação de trevas, nos levando para a maravilhosa luz, simplesmente porque ele nos amou, simplesmente por causa da sua graça. Jesus, obrigado por isso. Então ele recebe a exaltação. Porque se eu sou especial, quem recebe a exaltação sou eu. Mas é ele que é aquele que agiu em nosso favor. Então, exaltação a ele, não a nós. Ele é que merece toda a honra e toda a glória. Uma outra ação de Cristo, além de ser a ação de nos amar e nos libertar dos nossos pecados por meio do seu sangue, foi a do versículo 6. A de nos constituir
reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. Cristo, ele agiu em favor da igreja, dos crentes, daqueles que creem nele. Fazendo o quê? Constituindo reino. O que isso significa? Bem, Israel tinha uma função especial. Era um reino especial. Era um povo especial, uma nação especial. De certa forma, ainda é. Mas, devido às falhas que Israel cometeu, em não sendo a testemunha fiel, não sendo a nação santa como deveria ser, não sendo o povo missionário como deveria ser, então a igreja, ela surge como a que substitui, de certa forma, a nação de Israel. A igreja, ou seja, os que creem em Jesus. E estes se tornam reino. A igreja se torna o povo de Deus. Enfatizado lá em 1 Pedro 2, versículos 9 a 10, quando diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são o povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. A igreja recebe todas essas expressões que descreviam a nação de Israel. E agora a igreja também tem uma função especial, inclusive como sacerdotes. Sacerdotes. Nos constituiu sacerdotes. Isso quer dizer que eu e você temos que andar agora com um peitoral, com 12 pedras, apontando para as 12 tribos de Israel? Não. Será que temos que andar com esse peitoral, com 2 pedrinhas, para decidirmos a vontade de Deus por meio do Urim, Tumim? Também não. Temos que usar então toda aquela vestimenta de um sacerdote? Não precisamos, porque Cristo é o sumo sacerdote e todos nós agora temos acesso ao nosso Deus, direto, como era com os sacerdotes. Então hoje você ora diretamente a Jesus, você não precisa de intermediador. Hoje você pode orar pelo seu irmão, e você pode ser um sacerdote na vida dele, orando por ele, alguém que faz uma intermediação. Hoje você canta diretamente ao Senhor, hoje você ora diretamente ao Senhor, hoje você fala diretamente ao Senhor. Você foi constituído sacerdote para um relacionamento diretamente com Deus, sem intermediação. Agora, para que tudo isso? Veja o propósito. Para servir a Deus e Pai. Para servir a seu Deus e Pai. Cristo agiu dessa maneira em favor da igreja, para que nós nos voltássemos para o Deus Pai. Você é reino, nós somos sacerdotes para servirmos. Em outras palavras, fomos salvos por Cristo para servir. Fomos alvo do amor de Cristo, não para nossa exaltação, mas para nós servirmos ao nosso Deus e ao nosso Pai. E algo muito interessante aqui, porque podemos chamar o nosso Deus também de Pai, assim como Cristo se refere a Ele, ao seu Deus e Pai. Nós somos irmãos de Jesus. Jesus é o nosso irmão mais velho, é o primogênito desse Pai, e nós temos esse relacionamento especial com Ele. Então, entendendo quem é Jesus, o que devemos fazer? Veja o final do versículo 6. Entendendo quem é Jesus, entendendo o que Ele fez, a Ele sejam glória e poder para todo o sempre. Exaltação a Cristo. Quando nós entendemos quem é Jesus, e quando nós entendemos o que Ele fez, não tem como não respondermos em genuína adoração. Às vezes, eu fico pensando aqui se os dirigentes de louvor ficam olhando aqui para a igreja, fica pensando talvez, aquele não canta, aquele não abre a boca, olha que desânimo aquele lá, olha aquele lá. Bem, a gente não sabe como é que está o coração de cada um, pode estar todo exaltado lá dentro, todo alegre por dentro e estar com essa fisionomia triste. É difícil, mas é possível, né? Mas por isso que a gente não pode julgar claramente. Mas sabe o que falta?
não é ter um dirigente que fica aqui agora fazendo ministração e fazer o pessoal chorar, ficar tocando musiquinha de piano e tal, abaixar aqui as luzes, e aí põe alguém chorando aqui para emocionar o outro lá. Nós não precisamos disso. O que nós precisamos é enxergar quem é Cristo. O que nós precisamos é entender o que Cristo fez. Porque a verdadeira adoração, ela surge de um coração que entende quem é Cristo e o que Ele fez. Se você não está empolgado ao cantar, você deveria avaliar o seu coração. Será que eu entendo quem é Jesus? Será que eu estou entendendo o que Ele fez na minha vida? Porque a resposta mais natural é alegria e muita exultação para colocar Cristo no centro de nossas vidas. Talvez alguém já fique pensando assim: eu creio em Jesus. Aí durante a semana, pornografia. Eu creio em Jesus. Durante a semana, briga conjugal. Eu creio em Jesus. Durante a semana, roubo na empresa, né, passando para trás ali alguém, desviando uma verbinha aqui, porque tem gente que rouba muito, eu estou roubando um pouquinho. E aí a gente vê uma mediocridade do povo de Deus. Por que isso acontece? Não é por causa de opressão maligna, não é por causa de vícios que não podem ser administrados e controlados e vencidos. É por falta de reconhecimento de quem é Cristo. É por falta do entendimento de soberania de Jesus. A sua vida se transforma à medida que você sabe quem é Cristo e o que Ele fez. E aí a sua vida vai cantar ao Senhor. Algo como: a Ele sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Cristo nos ama e não podemos nos esquecer disso e nem ter dúvidas a respeito disso. Cristo resolveu o maior problema da vida dos seres humanos, ou seja, o pecado. Portanto, devemos exaltá-lo sempre. E sejamos gratos pelo amor tão especial de Cristo em nosso favor. Eu ia falar 4 exaltações, 4 expressões de exaltação, mas não dá. Hoje são 2. Que Deus nos abençoe e no próximo domingo que a gente possa continuar com outras 2 expressões de exaltação a Cristo aqui no texto de Apocalipse capítulo 1, 4 a 8. Mas o que nós vimos hoje já é suficiente para nos chamar a atenção, para entendermos e avaliarmos, né, aonde está Cristo em nossas vidas. Está realmente no centro? Vamos orar. Senhor, obrigado mais uma vez pela bênção tão especial de falarmos sobre Jesus, de entendermos quem é Jesus e o que Ele fez por nós, como famílias, como indivíduos, como igreja. Obrigado porque Cristo nos ama. Obrigado porque Cristo nos colocou numa posição privilegiada de reinos, sacerdotes, para servir o nosso Deus e Pai. Obrigado por isso. Obrigado pela graça, obrigado pela misericórdia, obrigado pelo amor que vem do Senhor, obrigado pela paz que é resultado desse relacionamento que temos com Jesus. Senhor, muito obrigado. Agora, oramos para que consigamos avaliar bem sobre como nós temos vivido a vida cristã a cada dia. Que sejamos igreja como o Senhor deseja que sejamos crentes exaltando a Cristo em todo momento. É no nome dele que oramos. Amém. Amém.